Não adianta. Quem nasceu para o confronto não pode fugir. E essa palavra que Deus colocou no meu coração. Nascidas para o confronto. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Juízes 16. Juízes 16, a partir do versículo 4, diz assim. Quantos acharam, digam amém? Amém. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela. Eles disseram assim: dê um jeito de Sansão contar a você porque ele é tão forte e como é que poderemos dominar, amarrar e deixar sem defesa. Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Então Dalila pediu a Sansão: por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que ele deve fazer? 7, Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco novas que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila 7 cordas de arco novas, que ainda não estavam secas, e ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos, esperando no outro quarto. Então gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E ele arrebentou as cordas de arco como se fossem fios de linha queimada. Assim eles continuaram sem saber qual era o segredo da força. 10. Então Dalila lhe disse: até agora você mentiu e caçoou de mim. Por favor, me diga como que alguém pode amarrar você. 11. Sansão respondeu: se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí Dalila pegou cordas novas e amarrou os braços dele. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Os homens estavam novamente escondidos, esperando no outro quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. 13. E Dalila disse: você continua mentindo e caçoando de mim. Diga como é que alguém pode amarrar você. Ele respondeu: se você tecer um tear, as 7 tranças do meu cabelo e prendê-las com um prego grande de madeira, ficarei fraco e serei como qualquer um. Então Dalila fez com que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ele pegou e teceu as 7 tranças dele num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Mas ele se levantou e arrancou o prego e tirou o cabelo do tear. 15. Então ele disse: por que você diz que me ama? Ela disse: por que você diz que me ama? E se isso não é verdade, você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou porque é tão forte. 16. E ele continuou a perguntar, ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela, que já não aguentava mais. 17. E acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a um Deus como nazireu. E Deus, desde que nasci, nosso Deus Todo-Poderoso. Se o meu cabelo foi cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. 18. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo. Agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. E em seguida chamou um homem e ele cortou 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força.
Ela gritou, Sansão, e os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou, eu me livrei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. 21, para terminar. Os filisteus pegaram e furaram seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando moinho. Me escuta com os ouvidos espirituais nessa noite. Existia um homem em Israel chamado Manoá. E sua esposa era estéril. Até que um dia um anjo do Senhor apareceu para a esposa de Manoá e falou, você vai gerar um filho. Esse filho vai ser consagrado a mim. Foi o próprio Deus que apareceu para ela. Ele não poderá beber bebida fermentada, comer qualquer tipo de alimento, encostar em cadáveres e muito menos cortar os cabelos. É um voto de Nazireu. Enquanto ele for fiel a essas regras, o Senhor vai livrar o povo de Israel dos filisteus. Ele nasceu para livrar o povo de Israel dos filisteus. Em outras palavras, minha querida, você está gerando um homem que nasceu para o confronto. E assim foi. Tanto é que ela colocou o nome de Sansão, além do significado de ensolarado, Sansão significa força descomunal. Porque ele tinha uma força sobrenatural. Ele cresceu, ele conseguia matar os inimigos sozinho. As pessoas temiam Sansão, ele era conhecido por tamanha força, era o homem mais forte daquela geração. Mas sabe onde Sansão se perdeu? Sabe onde ele se perdeu de verdade? Como lemos aqui. Quando ele abriu mão da posição de confronto, quando ele abriu mão da posição e do ambiente para qual ele nasceu, ele abriu mão do chamado de ser um cara confrontador e foi parar, sabe aonde? No conforto do colinho de Dalila. E o Espírito Santo falou assim, filha, esse é um espírito que tem distraído a minha igreja nesses últimos dias. Espírito de Dalila. Porque antes do diabo te destruir, ele quer te distrair. E no colo de Dalila tem distração. No colo de Dalila tem prazer momentâneo. No colo de Dalila, o seu ego é amassageado. Rabaxere cantarabás. Rabaxere cantarabás. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. E aí, foi a perdição total. Porque o espírito de Dalila, minha irmã, se tem alguma irmã chamada Dalila aqui, em nome de Jesus, eu te amo, tá? Não é nada pessoal contra a sua vida. Estou falando de um espírito. E quando eu falo de espírito, tu pode usar homem e mulher. É quem abrir porta de legalidade.
E quando eu falo desse espírito de Dalila, que quer distrair a igreja, porque na verdade o intuito era desconfigurar a identidade do Sansão, desconfigurando a identidade, aniquila o propósito. O espírito de Dalila quer desconfigurar a identidade da igreja para destruir o propósito da igreja. Mas hoje o Senhor me falou, enquanto eu estava orando no meu quarto, no meu aposento de oração, eu vou despertar aqueles que estão dormindo no colo de Dalila. E aqueles que se perderam, eu vou dar mais uma oportunidade. Assim como eu dei a Sansão. Porque o propósito não vai ser destruído, não vai ser aniquilado. Ninguém pode deter a igreja do Senhor. Aleluia. Só que Dalila, o espírito de Dalila, ela utiliza 3 tipos de armas. Sabe qual foi a primeira arma que ela atacou Sansão? A manipulação. A gente leu aqui que Sansão estava apaixonado por Dalila. Ela usava a sedução para ter os sentimentos e as emoções de Sansão na mão, e com isso ela pode controlar, guiar Sansão. Ela poderia guiar Sansão. Quantas pessoas se encostam na gente para querer manipular a gente. Aproveita uma carência da gente, aproveita uma fraqueza da gente para ter nas nossas emoções e os nossos sentimentos nas mãos. Eu estou falando aqui para mulheres e para algumas meninas. Por que você está investindo nesse relacionamento com esse rapaz, se a tua mãe falou que ele não é para você? Você sabe lá no fundo que ele não soma com o teu propósito de vida. Mas, pastor, ele me elogia tanto, ele me leva para restaurantes lindos, ele me dá tanto presente, me valoriza tanto. Mas você já está avisada, para de investir, ele não soma com o teu propósito de vida, ele vai te destruir no final. Deus não tem um bonzinho para você não, Deus tem um melhor para você, mulher. Oh. Eu estou falando para mulheres aqui que estão sendo persuadidas lá no seu ambiente de trabalho. Entra aqui nesse esquema, você vai ganhar mais. Mas você sabe que esse esquema é de corrupção. Saia do colo de Dalila, porque esse esquema vai destruir você e toda a sua casa. O Senhor é a tua herança, é a tua porção. Ele é o teu provedor. Não é esqueminha que vai fazer você ganhar mais, não. É porque Ele tem uma promessa de prosperar a tua família sim. Não por esqueminhas de corrupção. Ele tem uma promessa sim. Eu estou falando aqui para mulheres que estão investindo em amizades, em amigas
Você abre a porta do teu coração e da tua casa. Ai, mas pastora, ela me ajuda tanto. Ela tão assim me ajuda. Quando eu mais preciso, ela está ali. Mas no fundo, você já foi avisada. Ela quer destruir teu casamento. Queima ela mesmo. Sangue de Jesus tem poder. Tem alianças que precisam ser quebradas. Até porque se não for, o próprio Deus retira do seu caminho. Para que o propósito não seja aniquilado. Sabe por quê? Tem gente que atrapalha o propósito. Mas eu acredito em conexões divinas. E tem gente que vai te levar ao teu destino profético. Ei! Poderia dar N exemplos aqui. Mas o que eu quero te dizer, hoje Deus está te dando a oportunidade de você sair do colo de Dalila. Não escolha o conforto do colo de Dalila. Sabe a segunda arma que Dalila usou? Dissimulação. Ela chegava para Sansão, ela se mostrava a pessoa mais confiável, mais leal, mais fiel. Tipo, você pode contar o teu segredo para mim. Eu não vou contar para ninguém, fica tranquilo. Mas, na verdade, ela estava aliada aos inimigos de Sansão. Sabe? Espírito de engano. Quantas pessoas se aproximam de nós, que querem estar conosco, mas estão aliados aos nossos inimigos. É por isso que eu falo aliado, porque aliança é diferente de ser aliado. A aliança tem entrega. É compromisso, comprometimento. O ser aliado é envolvimento, não tem compromisso. Então, é muito mais fácil hoje as pessoas se alinharem porque quer ficar bem com todo mundo. Você me entende? Quer ficar bem contigo, mas também quer ficar bem com o teu inimigo. E aí? Sabe uma coisa que me deixa muito pensativa? É quando alguém se aproxima. Isso acontece muito com pastora, né? E aí começa a falar mal de uma pessoa. Porque fulano. Mas aí você vai vendo. Aí fica postando foto com fulano. Vai estar na casa do fulano. Vai não sei o que com o fulano. E por que fica falando mal do fulano para mim? Isso é dissimulação. A dissimulação é um desvio de caráter. Em nome de Jesus, Deus vai colocar um raio-x espiritual. Você vai começar a descortinar os corações daquelas pessoas que se aproximam de você. Não vai ter mais engano. Não vai ter mais engano. Não vai ter mais dissimulação. Em nome de Jesus, você vai contar e abrir o seu coração para a pessoa certa. Aleluia! Aleluia. Eu sinto Deus aqui nesse lugar.
Enquanto Deus ministrava essa palavra no meu coração, eu vi um derramar do Espírito Santo e Deus adornando a igreja com discernimento de espíritos. Porque nesses últimos dias é necessário um discernimento de espírito. Lá em 2 Timóteo fala que as pessoas vão vir com aparência de piedade, mas negarão sua própria eficácia. Elas vão vir com aparência de espiritual, mas não são espirituais, são carnais. Deus não vai deixar a gente enganado com nada, com ninguém. Pode ter certeza, e não se assuste quando Deus começar a revelar os corações. Pode até doer, mas não se assuste não. Não se assuste não, porque o maior é o teu propósito aqui na terra. Aleluia. Ninguém vai frustrar os teus propósitos em Deus aqui na terra. Aleluia. E a terceira arma que Dalila usou para prender Sansão foi a insistência. A insistência, ela é diferente da persistência, porque a persistência, ela está ligada à perseverança. E como diz lá em Romanos 5:4, diz que a perseverança produz o caráter aprovado, mas a insistência gera cansaço mental e esgotamento emocional. Sabe? Insistindo para contar. Diz que todos os dias ela insistia para Sansão contar o segredo de como ele era forte. Isso quer dizer que eles se encontravam todos os dias. A forçação de barra não vem de Deus, não. Tem gente que força a barra para entrar na tua casa, tem gente que força a barra para caminhar contigo, que quer fazer, que quer acontecer, que fala que é teu amigo, você nem dá tanta abertura, mas quer forçar uma barra para estar ali do teu lado. Insistindo, insistindo, insistindo. Aqui fala que Sansão, nós lemos aqui, quando insistiu tanto que ele já estava esgotado, ele já estava cansado, ele estava perdendo as forças, e ele teve que ceder. A pessoa insiste tanto que às vezes a gente tem que ceder, para parar de insistir. Em nome de Jesus. Como eu falei aqui, quando há uma conexão de Deus, é algo natural, e a maioria das vezes é algo sobrenatural. Não é uma forçação de barra. Não é verdade? E aí você fala, pastora, eu tenho me sentido assim, esgotada, cansada mentalmente, a ponto dos meus cabelos até caírem mesmo. Ei, em nome de Jesus, mulher, você vem aqui, porque o Senhor vai te dar uma nova força, e você vai resistir, porque na palavra fala, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Através dessas 3 armas, ela conseguiu.
Ela conseguiu captar o segredo de Sansão. E aí, como nós lemos, o que aconteceu? Primeiro foi cortado o cabelo de Sansão. E esse é o intuito do espírito de Dalila. Quando foi cortado o cabelo de Sansão, a identidade dele foi completamente alterada. De um homem forte, ele passou a ser um homem fraco. E aí, aniquilou o propósito de vida dele. Como eu falei no começo dessa pregação. Quando o anjo apareceu para a mãe de Sansão e falou que ela iria gerar, que Deus entregaria os filisteus nas mãos dele, sabe o que aconteceu? Agora ele estava nas mãos dos filisteus. Ele agora era presa do inimigo. Ele era escravo do inimigo. Desconfigurou a identidade, destruiu o propósito. Minha amiga, Deus está te dando uma oportunidade hoje de você sair do colo de Dalila. Porque o nosso Deus é um Deus de oportunidades. Ele não deixa a gente enganado com nada. Sabe, segundo intuito de Dalila, os olhos furados. Sansão ficou cego. E eu não estou falando de uma cegueira física, mas eu estou falando de uma cegueira espiritual. E aí me veio aquela palavra: o Deus desse século cegou o entendimento. Quando há uma cegueira de entendimento, os valores e os princípios são corrompidos. Isso me assusta um pouco, porque às vezes tem gente andando do seu lado que sempre lutou a favor dos nossos valores em princípio. Do nada começa... Opa, já está para o outro lado, gente? Não é bem assim, porque a ideologia tal do não sei o que, do tal... Você serve ao Deus desse século? É tempo da igreja se levantar para o confronto e não abrir mão de princípios e valores. Não deixa o Deus desse século cegar o teu entendimento. A sua vida é pautada na palavra. A sua vida é pautada nos princípios e valores da bússola que é a Bíblia. Ei, não importa o ambiente que você esteja. Não importa o ambiente que Deus te colocou, porque tem pessoas aqui que vão ser colocadas em ambientes, mas ali você foi chamada para o confronto. E o mesmo Deus que chamou você para o confronto é o Deus que te garante a vitória no meio desses confrontos e dessas batalhas. Ora baxere cantarabarabaxere cantarabás. Ora baxere cantarabaxere cantarabás. Oh, para de dormir no colo de Dalila. Se levanta, é hoje o teu despertar, mulher, igreja do Senhor.
Gente, é uma presença gloriosa de Deus aqui nesse lugar. Aleluia. Sabe qual é o terceiro intuito que Dalila fez? Foi prender com correntes e fazer com que Sansão trabalhasse no moinho. Era isolar Sansão e fazer com que ele rodasse dando voltas e não saísse do lugar. Esse é o propósito de Dalila: te isolar. Está amarrado, está repreendido, está destruído. Queima ela. E fazer com que você fique rodando, dando voltas e não avance. E fique no mesmo lugar. Você trabalha e não vê resultados. Esse é o propósito, intuito de Dalila. Mas o Senhor hoje te dá armas para vencer e combater esse espírito que tem atormentado, tentado intimidar e distrair a igreja do Senhor Jesus, o corpo de Cristo aqui na terra. E a primeira arma que Ele falou, ministrou no meu coração é posicionamento. Todo confronto requer posicionamento. Chegou a hora de você falar: não aceito as manipulações de Dalila. Eu não aceito as bajulações de Dalila. Oh, eu não aceito que ela fique massageando o meu ego, não. Eu não aceito que ela fique tocando nas minhas carências, nas minhas fraquezas. Sabe por quê? O Senhor vai suprir todas as suas necessidades. E quando Ele fala todas as suas necessidades, são até as suas carências também. Posicionamento. Não deixe que suas emoções e seus sentimentos façam escolhas por você. Posicione-se, mulher. Dê limites, mulher. Aprenda a dizer não. Ai, mas se eu disser não, né, não vão me aceitar. Problema, o Senhor já te amou primeiro, porque você quer a aceitação dos homens. Aleluia. Aleluia. O Senhor já te amou primeiro, isso já basta. O amor do nosso Pai Celestial, Ele nos aceita, Ele nos ama. E Ele transforma a nossa vida dia após dia. A segunda arma, discernimento de espírito, como eu falei. Deus vai adornar nessa noite mulheres aqui com discernimento de espírito. Você vai ser cheia do Espírito Santo nessa noite. Vai descortinar os corações. Aleluia. O terceiro é arma para que esse espírito de Dalila caia por terra, resistir. Quando Jesus estava sendo tentado,
no deserto por Satanás. Satanás chegou para ele e começou a tentar, e ele falou: está escrito, Satanás. Depois tentou mais uma vez, e também está escrito. Você vai resistir através do poder da palavra. Você tem que conhecer o que está escrito, como o nosso apóstolo fala, e o que também está escrito. Você não só vai ser conhecedora da palavra, você vai ser uma vivenciadora, porque quem vive a palavra tem autoridade para resistir Satanás. Aleluia. Tanto posicionamento, quanto discernimento de espíritos, quanto resistir. São armas que só são entregues a pessoas que são cheias do Espírito Santo. E essa noite vai ser uma noite que vai ser um derramado do Espírito Santo, mulher. Se prepara, mulher, se prepara, porque há um exército de mulheres que Deus vai levantar nesses próximos dias aqui na nação brasileira. Posicionadas, conhecedoras e vivenciadoras da palavra, cheias de discernimento do Espírito e do temor do Senhor. Eu me lembro há muito tempo, quando eu comecei meu ministério, eu tinha 15 anos, liderando louvor na igreja. E eu queria mais de Deus, queria muito saber sobre batalhas espirituais. E aí eu ganhei um livretinho chamado Cobras no Saguão, que fala sobre ministério de música e artes. E aí, o autor fala que nos últimos dias, tanto o temor do Senhor como o discernimento do Espírito viria sobre a igreja como nunca, para livrar a gente do engano e para que haja posicionamento da igreja. Eu estou falando de 20 anos atrás, mais ou menos. E é o que está acontecendo nesses dias de hoje. A gente precisa que o temor do Senhor venha sobre nós. E o discernimento do Espírito também. Mas eu sei que muitas mulheres aqui estão lutando contra esse espírito. A ponto mesmo, como eu falei, de ter um desgaste emocional, um cansaço mental. Já está perdendo as forças. Mas teve outras que cederam a esse espírito. E a sua oração lá no teu secreto fala: Senhor, me dá mais uma oportunidade. E o Senhor te fala nessa noite: eu vou te dar mais uma oportunidade. A tua força vai crescer novamente. Porque o nosso Deus é um Deus de novas oportunidades, de novas chances. E você aprendeu a lição, né? Não vai fazer de novo, não. Agora você vai ter mais força para se posicionar, vai ter mais força para resistir, vai ter mais força ainda para discernir.